Episódio 3: O cativeiro e a soberania divina. No último vídeo, Babilônia venceu o Egito em Carquemis e em seguida invade Jerusalém, levando vários cativos, entre eles Daniel e os seus 3 amigos, aos quais foram considerados os 4 mais sábios de toda a Babilônia. Não saia daí, pois está profetizado. E quem é o personagem principal da história? Você vai se impressionar quem é ele. Então o personagem principal não é Daniel. Não são os 3 amigos. Também não é o rei da Babilônia, Nabucodonosor. O personagem principal é o próprio Deus, Criador. Mas espere, não saia já do vídeo. Você que provavelmente deve ter ficado desiludido com a resposta de ser Deus o principal da história. Eu peço que dê mais uma oportunidade de dar a resposta. Deus não é o personagem principal apenas porque eu achei bonito, ou agradável, ou poético colocar aqui no vídeo. Há várias razões que mostram Deus ser o personagem principal. E não só como personagem principal, como o soberano da história. Agora você pode perguntar, e muito bem, se Deus é todo-poderoso e o soberano da história que está no controlo, como é que ele deixa o seu próprio povo ir cativo para Babilônia, o inimigo? Sim, é verdade que a história de Daniel começa de maneira muito sombria, mas vejam só o seguinte. Naquele tempo era comum uma nação ou um império acreditarem não só no seu próprio Deus ou deuses, como também eles acreditavam que outras nações tinham os seus próprios deuses. Assim, quando a sua nação guerreava contra a outra nação, eles acreditavam que os deuses da sua nação guerreavam com os deuses da outra nação. Assim criam eles, exceto a nação de Judá, de Jerusalém, que eles criam num Deus único, que não existia mais outro Deus a não ser o Deus Criador. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, na concepção antiga, a batalha nunca era entre povos. A batalha era primeiramente entre deuses. E assim, Babilônia, ao guerrear contra o Egito na região de Carquemis, como vimos anteriormente, Babilônia ganhou. Mas, primeiramente, os deuses da Babilônia ganharam aos deuses do Egito. Até aqui tudo bem, mas quando o rei da Babilônia invade Israel, mais especificamente Judá, Jerusalém, algo comum acontece. Ao rei Nabucodonosor invadir a cidade, não há guerra. Ele entra quase como um convidado. Isto leva a pensar, e eles a crerem, que não havendo guerra na terra, não houve mortes nem baixas de soldados, também não houve guerra nos céus. Não houve guerra entre os deuses. Ele leva cativo muitas pessoas para a Babilônia e consigo também muitos utensílios do templo sagrado de Jerusalém e não houve guerra. Simplesmente não houve guerra na terra e não houve guerra nos céus. Por que não houve guerra nos céus? Simples. A Bíblia diz isso logo no verso 2.
E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. A resposta é simples. Deus Criador entregou Jerusalém nas mãos do rei da Babilônia. Era como se o Criador quisesse dizer o seguinte: batalha no céu não houve. Você, rei, conquistou meu povo simplesmente porque eu entreguei nas tuas mãos. Já agora, por que o Deus Criador fez isso ao povo de Israel, que é o seu povo, de entregar o seu próprio povo nas mãos de um inimigo? Bem, temos que voltar muitos séculos atrás, quando o Criador liberta o seu povo do Egito, terra da escravidão. Aí Deus propôs uma aliança para com o seu povo. Aliança essa comparada com uma aliança de casamento. Assim como o marido e a esposa têm direitos e deveres, assim o próprio Deus e o seu povo, a mesma coisa, têm direitos e deveres ou responsabilidades também. E Deus propôs a seguinte aliança ao seu povo. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Esta foi a proposta de Deus. E Israel respondeu assim. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Uma vez aceita a aliança das duas partes, Deus entrega agora a lei moral dos 10 mandamentos ao seu povo como parte da aliança. Entretanto, Deus tem a sua responsabilidade, o seu dever de salvar, de resgatar o seu próprio povo. Mas isso ele já fez anteriormente. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Por isso, meu amigo, minha amiga, o resgate ou a salvação é sempre responsabilidade de Deus. E não é responsabilidade do povo, pois o povo não tem capacidade de se salvar a si próprio. Isso é responsabilidade de Deus.